Vamos falar sobre derrota? Esse é o tema do Alesp Conecta de hoje com a mediadora de conflitos Gislene Teixeira. Fique agora com a íntegra da entrevista. Obrigada por ter vindo e para elucidar um pouquinho para a gente como é que funciona isso no dia a dia. Muito obrigada pelo convite. Agradeço por ter a oportunidade de falar sobre esse assunto, que realmente, como você falou, as pessoas não gostam de falar de fracasso na verdade, até trocam o termo, trocam por insucesso, né? Ou algo semelhante, porque o próprio termo ele já é pesado. Fracasso. Eu assumir que tem um fracasso, seja na vida pessoal, na vida profissional, é muito pesado. E essa é uma carga que as pessoas realmente não estão acostumadas. Então, o quanto elas puderem mascarar, na verdade é aquela coisa assim, é jogar para baixo do tapete, eu coloco ali escondidinho, faz de conta que ela não existe. E eu prefiro ver o lado positivo. Pessoas, né? Uhum. As pessoas preferem ver o lado positivo e falar de sucesso. Porque sucesso é algo que é positivo em todos os aspectos. A sociedade aceita de uma maneira muito boa, muito positiva. Agora, fracasso, ninguém quer ficar do lado de pessoas fracassadas, seja num relacionamento afetivo, por exemplo, Uhum. seja profissionalmente. O fracasso ele tem uma carga muito pesada. Então, as pessoas não só não falam, como realmente se afastam. Então vamos por partes. Você estava falando, né? Como se a gente deixasse embaixo do tapete, mas chega uma hora que aquela poeira embaixo do tapete vai acumulando tanto que a gente não tem como esconder. E como é que funciona essa questão do estar no tapete, mas uma hora sai do tapete? É muito bom a gente reconhecer que existe os dois extremos, o sucesso e o fracasso. Na verdade, o mundo é dual, a vida é dual. Então a gente tem luz e sombra, e neste aspecto que a gente está falando, o sucesso e o fracasso é a luz e a sombra. Só que para que um exista, tem que ter o outro. Né? Uhum. Senão não faz muito sentido. A gente até pode mesclar, colocar uns tons de cinza, mas estão ali. Então, é muito importante a gente reconhecer os dois, o sucesso e o fracasso, até para valorizar. O Uhum. fracasso, ele acaba impulsionando, ele tem um aspecto positivo, assim como o estresse, como o medo, tem sempre o lado positivo. E a questão é assim, o que eu vou fazer com essa questão, com esse aspecto que não está tão positivo na minha vida? Ele serve para impulsionar, porque se tudo sempre for perfeito, a gente entra na zona de conforto. E na zona de conforto ninguém cresce. A gente cresce na crise. Uhum. Então eu tenho que reconhecer o que não está bom, ou que não está tão bom, ou que não está como eu espero, como eu desejo, porque aí eu vou ter um impulso para melhorar. E parece meio clichê falar isso, né? Que é na hora que tá mais difícil que a gente aprende as coisas. Mas é fato, é isso mesmo, né? É fato, porque aí você tem que você olha e fala assim, agora não dá mais. E aí a gente joga todas as cartas na mesa, independente de ser vida pessoal ou Uhum. profissional, a gente joga todas as cartas na mesa e fala o que é que eu consigo fazer com isso daqui agora. E aí a gente começa a colocar cada coisa no seu lugar. E quando a gente começa a organizar, a gente começa a ter uma visão mais clara, Uhum. ou clara, porque às vezes a gente realmente não tem a visão nenhuma, né? Porque a gente foi tudo empurrando, né? E aí a gente tem a visão clara de tudo que tem e como é que eu posso construir algo novo a partir dali ou melhorar o que eu tenho. E esse é um momento que precisa de calma. Não adianta também você tirar as cartas e colocar na mesa se você ficar desesperado por que vai acontecer. Sim, e aí a gente entra para aquela máxima que diz assim: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Uhum. Então a gente precisa ter clareza do que tem e do que a gente quer, né? E aí é começar a criar estratégias, porque você precisa ter um rumo, você precisa ter um norte, um objetivo. E a partir desse objetivo você constrói as metas, porque Uhum. a meta são pedaços menores para você chegar no objetivo. Então, precisa ter todos esses passos, tudo muito claro, e construir. Assim como o sucesso é construído, o fracasso, a gente pega esses pedacinhos, porque nem tudo do fracasso, do medo, do estresse, é descartado. Mas eu vou pegar os pedaços, é como uma. Eu costumo falar que é como uma colcha de retalhos.
A gente vai pegando os pedacinhos Uhum. e nem todo pedacinho ele vai encaixar com outro pedacinho para costurar. Sim. Então a gente precisa fazer os ajustes. Às vezes é dobrar um pouquinho, né? Fazendo uma analogia, dobra, faz uma bainha para ficar no tamanho certinho. E quando olhar aquilo pronto, aquela colcha de retalhos pronta, ela tá pronta e ela tá bonita. E ela foi construída. Então a gente costuma. Tem várias analogias aí. A gente fala de pedra no caminho, essas Sim. questões todas. Ninguém tropeça numa montanha. Não, A gente mesmo. tropeça em pequenas pedrinhas. E essas pequenas pedrinhas no dia a dia são os nossos fracassos. Então, o que eu vou fazer com essas pedrinhas que eu encontro pelo meio do caminho? Se eu tirar todas, fica tudo muito fácil. E parece que eu estou caminhando num bosque. Tudo lindo, maravilhoso. Tudo lindo, maravilhoso, mas nada a vida acontece. exatamente. Só que a vida não é linda e maravilhosa. Uh-uh. Então, o lado interessante também, é até interessante falar que o fracasso tem um lado interessante, né? Mas, pois é, por isso que a gente trouxe aqui para o Lesp Conecta Sim. isso, porque as pessoas não imaginam, só colocam pro lado negativo, e não. Exatamente. E o lado interessante é que quando você tá. Porque a vida é cheia de altos e baixos, todo mundo queria estar sempre na parte alta, mas não é assim que funciona. E quando você está na parte baixa, você quer chegar na parte alta, que é o sucesso. E aí você vai falar, como é que eu vou fazer isso? E a gente sempre tem modelos de pessoas, de padrões. A gente sempre tem algo a ser copiado, né? E aí você olha e fala assim, como que aquela pessoa chegou onde ela está? E isso vai impulsionar. E aí quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa que tem muito sucesso, mas a gente sabe que ela teve muito fracasso, isso acaba incentivando. Nossa. Então, às vezes, a pessoa fala assim, isso é motivação. E eu não gosto desse termo motivação. Tem muita empresa que trabalha, é uma palestra motivadora, algo do tipo. Motivação é interna, só pode ser sua. O que vem de fora é incentivo. Então, eu dou um incentivo a partir da experiência do outro. Poxa, o outro estava numa situação tão ruim ou pior que a minha. E ele trilhou um outro caminho, ele teve uma outra visão de mundo e ele conseguiu chegar no sucesso. Isso significa que eu também consigo. E quando a gente chega lá no sucesso, que sucesso é algo muito amplo, né? Sucesso para cada uma das pessoas e fracasso também são coisas diferentes. São coisas diferentes. E cada um analisa de um jeito, né? Exatamente. Mas quando eu chego no sucesso, eu consigo olhar para trás e eu sei o que é fracasso. E aí entra uma questão que é muito importante. A gente começa a entender o que é solidariedade pelo outro que está lá atrás. E a gente já trilhou aquele caminho. Então a gente começa a entender e respeitar o próprio respeito, a questão da solidariedade, da empatia, da sororidade. Então, todos esses caminhos a gente só consegue entender e valorizar e respeitar e ampliar e passar adiante e compartilhar quando a gente passou por ele. E se a gente como tem o ditado, né, berço de ouro, nascer em berço de ouro, você não sabe todas essas pedrinhas que foram encontradas no meio do caminho. Você não sabe o que é passar dificuldade. Então, você não só não valoriza, como você não respeita. E aí se torna uma pessoa, por exemplo, um empresário ou algo semelhante, né? Uma pessoa arrogante, despreparada, desconectada. E aí a gente não entende por quê. E a gente não imagina que tudo isso possa vir de uma experiência anterior que se passou, ou que alguém passou e que você não percebeu que o outro passou. Porque não sei se você concorda comigo, Gislene. Eu sinto que hoje o mundo é muito olhar para o umbigo. Você não olha para o outro. Sim. Você está com o outro do seu lado. E você não quer saber se o outro teve uma noite boa, se está tudo bem, se ele chegou com uma cara de cansado, se está tudo ok. Você não pergunta mais para o outro se ele você está bem. Né? É difícil o outro perguntar. Eu acho que falta um pouquinho disso e talvez ajudaria muito a você compreender, por exemplo, uma derrota, um fracasso, se você se colocasse no lugar do outro. Sim. Porque é o que você falou, ninguém quer ficar perto de pessoa fracassada, mas você sabe o que aconteceu na vida dessa pessoa para a pessoa ter passado por aquilo? Exatamente. E tem muitas questões, né, tem muitos vieses nessa questão que você acabou de colocar.
Primeiro que a gente não só realmente a gente só olha para o próprio umbigo. Esse umbigo hoje a gente dá o nome de celular, um aparelhinho, né? E tem o Facebook, por exemplo, ele é chamado, tem alguns estudos que fala que é a rede da inveja, do fracasso. Por quê? Porque, na verdade, o que mostra é diferente disso. Mas É. o resultado não é exatamente aquilo que a gente vê. Então, todo mundo é perfeito. Ninguém posta os fracassos, as dores, as lágrimas, o pão com ovo no Facebook. Só posta caviar, champanhe, viagens, sorrisos. E tem um texto que eu li recentemente que falava que era, eu não lembro exatamente, mas dizia algo assim: sorriso no Facebook e lágrimas no travesseiro, né? E é exatamente isso. Então, quando a gente olha essa sociedade, que eu tenho que mostrar que está tudo bem, mas na verdade não está tudo bem, começa a ficar muito pior essa questão, essa polarização entre sucesso, esse trilhar, né, do sucesso para o fracasso, que também pode ser o inverso. Eu posso estar no momento de sucesso e eu posso fazer o caminho inverso. Caminho inverso, lógico. E aí eu tenho que entender as duas partes. Agora, quando eu só olho, eu não olho para o outro, eu não tenho empatia, empatia genuína. Uhum. E eu olho, eu não converso com o meu colega que está ao meu lado, mas eu sei de toda a vida dele pela rede social. Você não sabe da vida dele, Exatamente, né? porque Na verdade, né? exatamente, porque o que ele posta na rede social não é a realidade. Mas aí eu olho e falo, tá tudo bem. A vida dele é perfeita, ele vai viajar, ele tem isso, tem aquilo, e eu não tenho. Mas como que ele pode estar com essa cara se ele fez isso esse final de semana, né? E aí vem a outra questão, que é um componente, né? Que é a inveja. Não dá para a gente colocar sucesso e inveja no mesmo pacote. Porque aí a gente começa a colocar mais vários, fazer o empilhamento. Aí vem a competição. Aí vem o orgulho. E aí a gente vai abrindo um guarda-chuva que a coisa vai ficando muito complicada. Então, realmente, e a outra questão em cima do que você falou, a gente não pergunta do outro. E quando a gente até pergunta assim, pro forma, né? Oi, tudo bem? Como vai? Se a pessoa falar tudo bem, ok. Você segue o jogo. Segue o jogo e aí você engata lá qualquer assunto. Agora, se a pessoa fala, então, não, você não sabe o que aconteceu. Rapidinho a gente dá um jeito de sair. Sair e não ouvir. Por quê? Porque a gente não quer saber de problema, porque a gente já tem muito problema. E a gente, sociedade, a gente também mascara, porque a gente está nessas redes todas. Todo mundo está, né? Então, assim, poxa, eu já tenho tantos problemas, ainda vou ouvir o problema dele, eu só perguntei. A gente pergunta por perguntar. Mas a gente não quer saber do fracasso do outro. Se pergunta, entre aspas, por educação, mas não me fala nada que tá ruim. Porque às vezes eu não estou muito afim de te ajudar, né? E o sucesso é a mesma coisa. Eu acho que numa proporção, não sei se menor, mas a mesma questão. A pessoa está tão bem que você fala, poxa, não tem espaço aqui para mim, né? Ela é tão superior, ela está no último patamar, eu não tenho espaço. E aí a pessoa começa a se minimizar. Porque aí a gente entra com outro componente, que é a autoestima comprometida. E aí a gente vai falar então sobre autoestima, felicidade, porque também tem a ver com derrota, no próximo bloco, porque a gente precisa sair para o break e volta já já. Um primeiro bloco esclarecedor do Alesp Conecta. A Gislaine Teixeira contou como usar a derrota a nosso favor. Voltamos para o segundo bloco do Alesp Conecta com um tema bem interessante: como usar a derrota para as conquistas do dia a dia. Agora, Gislaine, a gente tem nosso primeiro quadro aqui, que o José vai soltar a vinheta para a gente. Hora da pergunta. É fácil. São duas perguntinhas que eu acho que você vai tirar de letra, porque já falou muito bem, já está acostumada com rádio, né? Então, manda ver. Autoestima. Como é que funciona isso? Eu teria que ficar aqui umas 3 horas para te falar. Olha, a gente só tem 15, mas tudo bem.
A gente faz vários programas Também com pedaços acho. de 15. A gente vai fazendo vários. É assim, ó. Primeiro que eu sou palestrante também. Uhum. E a palestra que eu mais vendo é sobre autoestima. E ao mesmo tempo, tem muita gente que quando vê lá a palestra, né, o anúncio, a propaganda, autoestima, tem muita gente que não vai. Primeiro que entra exatamente no que a gente já falou. Eu já escutei várias pessoas falando assim: "Ah, eu não fui na sua palestra, eu até vi, porque era sobre autoestima. Ah, eu tô super bem, eu não preciso saber sobre autoestima." Hum. Porque se eu vou numa palestra de autoestima, e outro dia um psicanalista estava me falando isso. Se eu vou numa palestra de autoestima, significa que a minha autoestima não está boa. Então, eu ir e postar numa rede social, por exemplo, que eu fui atrás de autoestima, é porque algo não está bom para O mim. pessoal olha e fala. Tá precisando melhorar, então não tá bom. E aí a gente volta a mascarar todo aquele sucesso, o sucesso mascarado Uhum. mesmo. Então, até no positivo, hoje em dia a coisa está complicada. Mas a autoestima, resumindo, assim, o máximo que eu conseguir, eu vendo muita palestra e a autoestima é sempre a minha primeira, é o carro-chefe. Por quê? Porque se a gente não falar de autoestima, a gente não vai conseguir falar de sucesso, a gente não vai conseguir falar de empreendedorismo, a gente não vai conseguir falar de relacionamento saudável, a gente não vai conseguir falar de nada. Por quê? Porque tudo parte de mim, tudo parte da própria pessoa. E o que é autoestima? É estimar a si mesmo. E o que é que a gente faz? A gente cuida de todo mundo menos da gente. Então, é um exercício simples. Como que você trata as pessoas que você quer bem? Você dá presente, você gosta de estar com essa pessoa, de se divertir, você sai, você cuida da pessoa, realmente o cuidado. E como que você se cuida? Você, ouvinte, enfim, né? Como que você se cuida? A gente dá o melhor para o outro e o que não é tão bom, o que sobrar fica para a gente. A gente pode juntar com a autoestima a questão do amor próprio, porque está muito próximo, mas é assim, uma analogia e aí a gente abre o leque. Tem gente que toma, sei lá, qualquer coisa, um refrigerante num copo de requeijão, mas ela dá a taça de cristal para a Pro visita. outro. Ela come naquele prato que está com a bordinha lascada, mas ela vai, qualquer pessoa jantar na casa dela, ela vai colocar o melhor jogo de jantar. E isso a gente abre para todas as outras esferas. Então a questão é, autoestima é você se tratar muito bem. E aí vale a questão, a experiência do avião, da máscara do avião, né? Primeiro você tem que colocar a máscara em você para depois você poder Pro ajudar o outro. outro. Então a autoestima ela é o norte de tudo. Se a sua autoestima estiver comprometida, as pessoas falam de autoestima alta e baixa, né? Na verdade, ela precisa ser harmônica. Porque se ela for muito alta, você vai se sentir, já estou no meu limite, eu não tenho mais para onde ir, não dá para melhorar. Tá. E até pode se tornar uma pessoa arrogante. E aí, nessa arrogância, a gente, pensando, por exemplo, numa empresa, num empreendedor, num líder não, porque o líder ele tem outro perfil, mas num chefe, vai ser aquela pessoa arrogante, porque assim, eu já sei tudo e eu sou o bonzão, Uhum. né? E se ela for muito baixa, popularmente chamada de baixa autoestima, que na verdade a gente chama de comprometida, é aquela pessoa que nada tá bom, tudo tá inferior. Eu não sou capaz, eu não vou conseguir, e aí ela também não consegue evoluir. Por isso que você falou da harmonia, né? Você tem que estar ali no Exatamente. equilíbrio, porque nem todo dia você tá muito lá em cima e tem dia que você não tá, você tá lá embaixo, total, né? Exatamente. E a autoestima ela é construída e reconstruída todos os dias. Tem gente que fala assim, minha autoestima é alta. Ela ouviu isso lá na infância, na adolescência, e ela acha e ela segue aquilo como verdade. E aí é onde a gente vai jogando tudo para baixo do tapete. Porque ela acreditou naquilo, só que a autoestima, ela é construída e reconstruída. Hoje eu estou bem, acontece uma coisa muito legal, eu sou promovida, eu vou ficar super feliz, amor próprio, vários itens ligados aí, e eu vou ficar, minha autoestima tá boa. Aí amanhã, ou enfim, daqui a um mês, na verdade, eu sou demitida. Aí minha autoestima, ela vai ter uma ruptura aí, né, do que estava antes.
E, na verdade, quando a gente fala de autoestima, Uhum. amor próprio, essa questão toda, a gente está falando de comportamento. Então, a mesma coisa. Quando você tem dívidas, quando você tem uma doença, sua ou da família, são fatores que mexem com a autoestima automaticamente, tanto para o lado positivo quanto para o Quanto lado lado negativo. positivo ou negativo, exatamente. E aí eu já coloco a segunda pergunta, que é sobre felicidade. Felicidade é algo pleno ou é algo vivido dia a dia? Porque eu imagino que tenha uma ligação entre autoestima e felicidade. Tem, ou eu tô falando uma coisa totalmente errada aqui? Tem autoestima, felicidade, amor próprio, autorrespeito, enfim, a lista é longa. Tá. Está ligado, eu não posso. é, é, não é nem coerente eu estar com a autoestima baixa, comprometida, né? Eu estou muito doente, eu estou com uma doença terminal. Como que eu vou estar feliz? Eu posso até estar feliz por estar viva, apesar de todo o comprometimento. Uhum. Mas essa felicidade não é plena. Eu não estou explorando tudo aquilo que eu acho que é felicidade. Tá. E aí a gente volta para a questão do sucesso e do fracasso. E o que é para cada um. O que é felicidade? Né? Felicidade, tem gente que vai falar assim, eu vou ser feliz quando eu tiver terminado meu MBA, fizer minha viagem para Paris e comprar meu apartamento à vista. Rotula a felicidade naquilo. Sim, coloca dentro de uma caixinha, né? E vem todos os ingredientes ali. Tá. O outro vai falar assim: não, felicidade é olhar, é quando meu neto sorri para mim. Felicidade é ter a minha mãe estava doente, minha mãe está curada. Eu não tenho felicidade maior. E aí a gente entra numa outra questão, que é o ter e o ser. Aí a gente também, nesse ter e ser, a gente volta na autoestima. É autoestima ou é vaidade? Porque autoestima, muitas pessoas associam autoestima com aparência. Por isso, até muita gente fala: eu não preciso ver um vídeo, assistir uma Porque eu tô bem. palestra. Porque Exatamente. a minha carcaça tá boa, né? Exatamente. E, na verdade, é muito além disso. A autoestima ela é validada, ela é construída ela é construída o tempo todo, né? Uhum. Construída e reconstruída, mas ela é validada na infância. E então, como que é essa questão toda? Então, eu preciso entender também o que é felicidade para mim, o que é fracasso, o que é sucesso. E aí eu preciso entender dentro da autoestima, que na verdade autoestima e felicidade agora a gente pode juntar aí, as duas. é vaidade. Eu quero mostrar para o outro, que aí é o ter. Tá. Ter um corpo bonito, ter os dentes branquinhos, ter o cabelo sedoso, enfim. Ter um carro último modelo. Isso é vaidade. Eu quero Porque é o ter ter. para mostrar. E aí a gente volta para as redes sociais, por exemplo. E quando eu falo de rede social, são todas as redes sociais. Tem as redes sociais profissionais, Sim. né? E pessoais, enfim. E quando eu falo do ser, aí eu tô falando de autoestima. Porque sou eu. Primeiro é a autoestima. Primeiro sou eu. É minha, né? É a minha estima. E aí a gente vai abrindo esse leque todo e juntando todos esses pedacinhos que a gente falou assim bem rápido. Sim, claro. A gente consegue entender qual é a função do sucesso e do fracasso. Na verdade, um complementa o outro. Ninguém tem sucesso pleno. E a gente não tem que ter medo de um e de outro. Porque eu imagino que, do mesmo modo que a gente tem medo de fracassar em algum momento, posso estar bem errada, mas as pessoas vão falar assim: nossa, mas se eu estiver muito feliz também, tem alguma coisa errada. As pessoas hoje têm medo de De ser ser feliz. feliz porque vai incomodar o outro que não está naquele mesmo É momento. muito maluco isso, gente. É muito maluco. É muito maluco. E você fala, cara, eu não imagino. Vou te falar, Gislene. Muita coisa que você falou, eu não imaginava que estavam tão ligadas uma à outra. E como tá, né? Está o tempo todo, porque nós somos seres mutantes todos os dias. A cada segundo, na verdade, né? Então, por exemplo, a gente aprende o tempo todo. E algumas coisas que eu falei, como você acabou de Uhum, falar, você uhum. não tinha pensado sobre isso. Então,
quando a gente entrou aqui para começar o programa, você era uma outra pessoa porque você não tinha essa informação. Sim, Ah, mudou a minha vida? Pode ser que sim, pode ser que porque a partir de uma palavra a gente muda um conceito, uma visão de mundo, e a gente começa a mudar Uhum. primeiro os nossos pensamentos, as nossas ações, e aí a gente vai compartilhando no nosso entorno. Então, tem aquela frase que diz assim: nós somos o resultado do que nós lemos, assistimos, viajamos, enfim, Vivemos, todas enfim, essas das questões. nossas experiências, Sim. né? E as nossas experiências partem das nossas escolhas. Primeiro eu penso, tal, aí eu escolho ter aquela experiência, passar por aquela experiência. E quais são as escolhas que a gente está fazendo? Eu só quero chegar no sucesso, o meu objetivo é chegar no sucesso, mas parece que não tem um caminho a ser trilhado, né? A pessoa vai direto. Acordei dormindo, fracassado. E a outra coisa muito importante, eu não sou fracassada. Eu estou numa situação de fracasso. O fracasso não é total, como o sucesso também não. Que aí você usou o termo pleno quando você falou de felicidade. Eu posso ter um casamento fracassado, mas profissionalmente eu estou no momento de sucesso. Então a gente vive essas polaridades o tempo todo. E o tempo todo a gente fica pensando como que eu não pensei nisso antes. Eu vou falar isso, eu tenho que falar isso. Às vezes a gente precisa ouvir o outro para entender muita coisa da gente. E aí nessa da gente falar, a gente está quase acabando o programa e eu vou falar, Gislene, quero você aqui mais, você também, né? Para falar de outros temas que eu sei que você fala, para falar mais sobre os temas que a gente está falando aqui, porque hoje foi uma coisa um pouco mais ampla, para a gente começar a entender o tema, mas eu quero que você venha aqui para a gente falar de outros temas específicos, pode ser? Já está aceito. Perfeito, sensacional. A Gislene Teixeira, que é mediadora e conciliadora de conflitos, contou um monte de coisa interessante pra gente. Eu acho que você que está ouvindo, você que está vendo também pela web, vendo pela televisão, vai ser outra pessoa de quando a gente começou esse programa e agora que a gente está terminando. Quem quiser entrar em contato com você, tem algum Instagram, algum telefone, algum contato, como é que é? Pode entrar em contato pelo WhatsApp, 11 98193 8211. Repita. 11 98193 8211. Então, se a gente pudesse resumir um pouquinho, hoje é não ter medo de ser feliz e nem de derrotas, nem do fracasso. Exatamente. Saber viver esses dois lados. Sim, porque na verdade, para você chegar em uma das pontas, você precisa trilhar esse caminho. E as pedrinhas fazem parte. Beleza, essa foi Gislene Teixeira. Obrigada, então ela já aceitou o nosso convite, ela vai vir outras vezes. Brigadão, viu? Obrigada. Esse foi o Alesp Conecta de hoje com a Gislene Teixeira, que contou como o ser humano pode usar um momento negativo na vida para alcançar novos voos. Até o próximo programa.